Essa é a Dutra, uma das rodovias mais importantes do Brasil. E todo início de outubro, milhares de peregrinos se arriscam com os carros e caminhões, andando quilômetros na chuva e no sol lascado, rumo à cidade de Aparecida. Mas por quê? Porque alguém se arriscaria a andar por dias no acostamento da rodovia? E como que funciona essa peregrinação? É isso que descobriremos no experimento mais ambicioso que eu já fiz. Ir até o santuário de Nossa Senhora Aparecida, andando. Localizado a 180 quilômetros de São Paulo, é o segundo maior templo católico do mundo, só perdendo para a Basílica de São Pedro no Vaticano. Vão me colocar 2 desafios para esse experimento. Preciso percorrer todo o trajeto a pé e chegar lá no máximo em 5 dias. Tenho uma boa e uma má notícia. A boa é que eu não vou sozinho, porque o Vitão e o Renato vão comigo e fechamos com um grupo. Que terá mais de 40 pessoas com camisetas chamativas, tudo para facilitar os caminhões nos enxergarem. Mas o mais importante serão os carros de apoio. A cada X quilômetros teremos um carro parado com água, frutas e uns lanchinhos para dar aquele up. Nossa, João, que Nutella! Aí você vai ver, você Nutella danado. Até pensei em acordar no dia e simplesmente sair andando, mas não manjamos nada. Nunca andamos um montão antes. E se acontecer uma coisa no caminho, tipo torcer o pé, ou pior, e se der a maior dor de barriga na estrada? Pelo menos vai ter um carro de apoio, então qualquer zica não ficaremos cagando no acostamento da estrada. Ficaremos cagados no ar-condicionado do carro de apoio. Tá, João, mas e a má notícia? A má notícia é que a excursão será de 4 dias. Então o desafio de completar em 5 passou para 4. Isso significa que andaremos entre 30 e 40 quilômetros, o que dá mais de 8 horas andando na estrada todos os dias. Hoje o Renato sugeriu de andar 20 km na estrada só pra sentir o esquema. 20 km. Eu acho que vai ser tranquilo. Não foi tranquilo não. Caramba, andar na estrada é muito tenso. Fora que eu comecei a sentir umas puxadas esquisitas na coxa. Fizemos 21 km em 4 horas e 28 minutos. E eu até levei a câmera pra filmar e fazer uns vídeos, mas eu tava tão quebrado que tava até de mau humor, nem queria filmar nada. De verdade, eu achei que seria de boa, viu? Mas tomei um tapa de realidade na cara. Eu vou ter que me preparar melhor, senão sem a menor condição. Comecei a correr ao longo da semana, mas a dor na coxa ainda aparecia. Tô sentindo uma mini fisgada aqui na lateral da coxa. Será que eu tô pisando errado? Porque esse tênis já tá com a sola lisa de tão gasta. Tá fazendo hora extra, coitado. Então dei um pulo no shopping pra comprar um tênis novo e ver se é esse o problema. O pessoal falou pra nunca peregrinar de tênis novo, porque é pedir para dar bolha nos pés. Vai dar bolha no pé. E se formar bolha, a chance de você ter que desistir no meio do caminho é gigantesca. De alguma forma, precisava dar uma maciada, então comecei a fazer tudo com tênis novo. Eu não tirava ele pra nada. Tá bom, dei uma exagerada, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Dei um gás na corrida, passei a pedalar e de vez em nunca até treinava a perna. De alguma forma, precisava garantir que meu fôlego e minhas pernas estivessem prontos para o desafio. Hoje eu fiquei feliz que eu consegui bater o recorde de 5 km. Tá certo que foi na esteira, mas já é um avanço. E sabe uma coisa que me ferra muito? Essa vontade de querer fazer tudo. Da mesma forma que eu quero acordar cedo pra treinar e aproveitar o dia, eu também quero varar a noite pra jogar videogame e ir pra balada. Só que acordar cedo e dormir tarde são 2 coisas excludentes. E isso me gera um fomo desgraçado. Tipo agora que me chamaram pra um happy hour. Da hora! Da hora seria se eu não tivesse combinado de acordar amanhã cedaralhaço pra andar 30 quilômetros. A gente tem que saber os nossos limites e dessa vez, infelizmente, é melhor eu ficar em casa e dormir cedo. Só queria agradecer ao João de ontem por ter pensado no João de hoje. O João de amanhã que se vira. A meta é andar pelo menos 30 quilômetros em 6 horas. E, de verdade, eu espero que eu não sinta nenhuma dor, porque se eu começar a sentir a coxa puxando de novo, aí não vai mudar nada porque eu vou pra Aparecida do mesmo jeito, mas
vai ser sofrido. Nosso último treino na estrada teve uns trechos meio perigosos, então pra não arriscar morrer de bobeira, achamos melhor treinar no parque. Filma a cara de alegria e a gente vê depois. É isso aí, bora! Agora uma pausa de 5 minutos, cronometrados, pra simular o que vai acontecendo lá no dia. Nos dias. Estamos sendo bem chatos com relação ao ritmo. Se por algum motivo você tiver que parar fora do intervalo pra arrumar o tênis, beber água ou dar um mid-jobs, azar o seu porque não vamos esperar. Nossa, que exagero. Que mal vai fazer sentar 2 minutinhos a cada quilômetro? Se pararmos para descansar 2 minutinhos a mais por quilômetro, no primeiro dia ficaremos 1 hora e 20 minutos a mais na estrada, tomando o sol do meio-dia na cabeça. Pô, agora deu uma entristecida. Porque eu tô aqui todo meninão. Pô, se tivesse acabando, eu já estaria de boa. Teoricamente, a gente teria passado um pouquinho da metade do primeiro dia. 24 km e meio, 4 horas e 50 minutos. Já que não dá nem mais vontade de gravar nada. Agora eu vou ter que gravar. Chegando ou desistindo, esse vídeo vai sair. Até levei a câmera pra fazer umas filmagens diferentes, mas rapidinho desisti. Além de andar pra caramba, ainda tinha que correr que nem um besta pra pegar a câmera. Não atingimos já. Já deu? 6 horas e 1 minuto. 20 metros, João. 30 km e 10 metros, 1.800 calorias. 6 horas e 1. Quase cumprimos, vai. Cumprimos. 6 horas e 1 e 6 horas é a mesma coisa. Jesus. Nossa, eu tô até mal-humorado. Sugou minha alegria. Chegou o grande dia! E se liga na cama de hóspedes mais legal e menos confortável que eu já dormi. Agora bora encontrar o pessoal às 4 da manhã e... Aê, partiu! Aí vamos lá, João, começou. Aí, Vitor, quais são as expectativas? Chegar. Só chegar, cara. Nada além de chegar. Nosso grupo sairá de Arujá com destino ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Teremos 4 dias para percorrer 149 quilômetros e a minha meta é fazer tudo isso a pé, sendo que hoje serão 44 quilômetros até Jacareí. E apesar de estarmos no mesmo grupo, cada um vai no seu ritmo, porque não dá pros 40 esperarem sempre que um quiser parar pra descansar ou ir no banheiro. Aê, metade do caminho, 20 km. Menos da metade, né? Paramos aqui no grauzão. Eu já fiz meu cocôzinho ali no ar-condicionado. Que delícia. Ah, mas não dá. Pô, tomei café faz 3 horas. Aqui é o lugar. Ou é aqui ou já era. Os primeiros 22 quilômetros estavam de boa, Por enquanto, tranquilo. Não, tranquilo é mentira. mas depois, ó, começou a pesar. Estamos sorrindo, mas começamos a ficar quieto. A gente tava falando até agora. Foram os primeiros 5 minutos de silêncio. É verdade. Tanto que, pra dar uma animada, criamos o Bingo de Coisas Bizarras no Acostamento. Teve CD de 2009, disquete, trena de medir, baralho, luminoso de táxi, cobra coral, um monte de bicho atropelado que não vou mostrar aqui e até um molho de chave. Mais um pro bingo. O cara não vai entrar em casa hoje. Mas esse oba-oba custou caro, porque passamos a parar mais do que deveríamos e fomos ficando pra trás. Nós somos os últimos, mas nós vamos completar essa temporada. Quando vi que a galera já tava almoçando no hotel, nossa, aí bateu uma bad, porque até o maluco de Havaianas, Aí, tá difícil? Aqui, ó. até ele já tinha chegado. Aê, pela primeira vez a plaquinha Aparecida 101 quilômetros. E mais importante, Jacareí 5. É, a gente tava comemorando, mas na verdade faltam 12. É só que na placa tá falando. Ah, essa placa aí é só pra, pô. Eu tava cansadaço, não tava nem pensando em mais nada, só seguir em frente. Estamos chegando em Jacareí. Finalmente. Nossa senhora. E depois de uma eternidade andando, Chegamos, Renatão. 10 horas e 18 minutos. Nós chegamos. Andando. Chegamos andando. Entra no hotel. Sem condições. Pô, nós chegamos 2 horas depois do primeiro pelotão. Aí foi o perde-perde, porque além da gente ficar 2 horas a mais tomando sol na cabeça, nós vamos ter 2 horas a menos de descanso pra amanhã. Fora que a gente foi almoçar era depois das 4 da tarde, porque não rola de você almoçar e sair andando um monte depois. Oh,
Sério mesmo, não quero ficar mais por último não. Amanhã eu vou colar no primeiro pelotão e não importa o que aconteça, minha perna pode cair, eu não vou desgrudar. Agora eu só quero escovar o dente e dormir, porque amanhã... Mas vamos lá, vai ser da hora. Eu me coloquei o desafio pessoal de ser o primeiro a chegar nas próximas cidades. Nunca fiquei tão feliz de ter chegado na Dutra. A Dutra não é mole, mas mesmo assim é bom, né? Aqui o esquema de hoje é tentar grudar no pelotão da frente. E o intuito aqui não era ganhar de ninguém, porque a caminhada não é uma competição, não é uma corrida. Mas eu me preparei por 2 meses e sinto que estou no melhor condicionamento dos últimos anos. Então eu quero provar pra mim mesmo que, se eu quiser e me esforçar, eu consigo. Ainda bem que o Vitão viu que o pelotão saiu, porque, pô, a gente tá lá de boa, descansando, do nada a galera sai que se você não fica esperto, você nem vê. A meta é sempre acompanhar o coletinho amarelo ali, ó, pra não ficar pra trás. E olha que coisa, parei 20 segundos pra tirar uma foto. Ó, a galera vai que vai. Aí depois tem que correr pra alcançar. E se tivesse que listar as maiores dificuldades do caminho, em terceiro lugar ficaria o clima. O solzão na cabeça dá uma judiada, mas o pior é a chuva. Se você andar muito tempo com a meia molhada, a pele do seu pé amolece e começa a aparecer umas bolhas ignorantes. E teve um pessoal do grupo que sofreu. Pra quem não quiser ver, é só fechar os olhos por 3 segundos. A segunda pior coisa, pra mim, é o perigo dos carros. Em alguns trechos, você até consegue andar por trilhas e caminhos protegidos. Estrada e obra, nunca fiquei tão feliz de ver tanta estrada e obra. Mas na maior parte do tempo, você vai no acostamento, sendo que em alguns momentos nem acostamento tem. Por isso que é importantíssimo usar roupas chamativas, que é pra todo mundo te ver de longe. Ou você acha que esse pink é pra combinar com os meus olhos? Mas pra mim, a maior dificuldade mesmo foi controlar o psicológico. Tem uma hora que você tá tão ferrado que tudo dói. Até uns músculos que você nem sabia que tinha começam a doer. E fica o tempo todo ouvindo aquela vozinha interior te falando pra desistir. Desencana, vamos parar e tomar uma cervejinha gelada. E é nessas horas que você testa a sua força de vontade e a sua disciplina. E quando elas falham, porque uma hora elas vão falhar, você tem que pagar o preço. É a lição da vida. Não pode fazer parada longa, não. A gente ficou uns 10 minutinhos na última parada. Putz, o joelho já... O joelho que tava ok, agora foi pro saco. Nossa! Até esquentar de novo, vai sofrer. Mas toda essa sofrência, pra mim, foi recompensada com os pequenos momentos de felicidade. Você conhece pessoas com histórias incríveis de vida e entende que, por maior que sejam seus desafios, sempre tem alguém muito pior, mas que tá lá, encarando e seguindo em frente. Percebe que, por mais quebrado que esteja, sempre sobra um espacinho pro bom humor e lembra como é passar horas sem celular, sem TV, sem distrações, apenas você em silêncio, sozinho com seus pensamentos. E é bom pra ficar contemplando e pensando na vida. Tava precisando disso. O segundo dia foi disparado o mais difícil pra mim. No final eu tava praticamente me arrastando, mas com 9 horas e 8 minutos eu bati minha meta e andei os 39 quilômetros junto com o primeiro pelotão. E no fim do terceiro, eu tava a poucos metros do Vitão e até pensei em dar uma corridinha pra alcançar. Mas do nada me pousa o helicóptero da polícia ali do lado. Aí é uma questão de prioridade. Lógico que tivemos que parar pra ver. Ó, é de metal. Achei que era de concreto esse negócio. Agora só faltam os últimos 32 quilômetros até a catedral. E a família do Vitão e o Edu apareceram pra andar com a gente nesse último dia. A gente sempre passava de carro aqui vendo a galera andando e pensava, caramba, a galera é maluca.
Nunca faria um negócio desse. Aí onde a gente tá aí, ó. Pelo menos, ó. Tá chegando! Como eles estavam zerados, acabamos pegando um gás por tabela. E outra coisa que ajudou bastante foi usar a técnica do deserto. Se você pensar que precisa andar 3 dias para sair do deserto, a chance de você desistir é gigantesca. O esquema é quebrar o caminho em pequenos trechos. Mira no morro lá longe e chegando lá você mira no próximo. Foi isso que fiz ao longo do caminho. Parkour! Finalmente vamos pisar em Aparecida após 4 dias. Já estamos andando há 6 horas e 49 minutos. Só que agora tá sol. E após andar por 3 dias e meio, faltando poucos quilômetros para o final, eu tive o pensamento intrusivo mais idiota e sem sentido de todos. Ah, e se eu terminar correndo? Só acreditar. Isso é um pouco burro também. Queria falar algum negócio agora, mas não sei nem o que eu falo. Não consigo pensar em nada. E agora o meu pé começou a queimar. Tá muito quente. Estou há 2 meses me preparando para esse momento. Agora tenho que ir até o fim. Bora encarar o subidão. Não é muito animador. E à medida que me aproximava da catedral, comecei a passar por vários peregrinos extremamente emocionados. Depois de tantos dias e tanto sacrifício, era muito difícil não se emocionar nessa reta final. E eu tinha certeza que essa emoção me atingiria no exato momento em que cruzasse o portão principal. Bora! Eu vou conseguir! Eu vou conseguir! Falta pouco! Muito pouco! Na minha cabeça eu iria desmoronar e chorar pra caramba, mas não foi o que aconteceu. Fiquei feliz e aliviado de ter chegado, mas por que não vibrei e não me emocionei como achava que deveria? Comecei a pensar e a refletir em tudo que passei nesses últimos 4 dias. A Romaria não é uma corrida. Daqui a 20 anos, provavelmente nem lembrarei como foi essa chegada. Mas uma coisa que nunca esquecerei é a sensação de estar participando de uma corrente do bem fortíssima. Os carros e caminhões passam te incentivando, pessoas que você nunca viu na vida te apoiam. Obrigado. Te ajudam, te dão água e te alimentam. Eu aceito. Obrigado. Imagina. Centenas de voluntários montam tendas e se organizam para ajudar como podem, das mais diferentes formas. Obrigado. Vocês também, obrigado. Bora demais, então. Pô, é da hora. Você vê a galera ajudando, a galera fazendo massagem, dando sanduíche, bolo. Trocou de nada. Racionalmente não faz o menor sentido se arriscar na estrada, mas emocionalmente, quando me perguntarem qual o sentido de fazer isso, lembrarei daquele exato momento do segundo dia, meu pior. Quando eu tava todo ferrado e numa tenda de voluntários, me espantei. Nossa, café quentinho. E a senhora que estava servindo sorriu e falou uma frase que, pra mim, resume tudo. E foi feito com muito carinho. Aí, Vitão, é nóis. Ei, cara!